Tudo Vou bem? fechar o microfone. Isso. Pedir para vocês, Legal. quem quiser fechar o microfone, deve ficar fácil de saber quando alguém falar. Eu já sei que de repente tem alguém querendo trazer alguma pergunta, alguma coisa, mas quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É muito interessante poder falar sobre esse assunto e, enfim, a gente está num momento onde a gente foi forçado a aprender a se organizar como equipe, como organização, né? A gente precisa saber funcionar de um outro jeito. A gente não teve a chance de escolher, não, eu não quero viver deste jeito que estamos querendo viver. A gente tem que se colocar presente e disponível para isso. E aí o que eu trago para vocês aqui são alguns aprendizados aí desse meu tempo aí gerindo times, querendo funcionar com ferramentas que funcionam para o presencial e para o remoto, esse funcionamento online, vamos chamar assim, e também trazer algumas reflexões que a gente possa pegar um pouco mais leve com tudo que está acontecendo, no sentido de que está todo mundo aprendendo. Então, assim, se você acha que você está mas eu não sei, eu acho que eu deveria estar de tal jeito, ou eu deveria saber mais coisas. Um monte de gente não tem noção do que está acontecendo e nem sabe para onde é que está indo ainda. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui em algum momento mais fortemente é a nossa capacidade de se perceber e se apresentar como vulnerável dentro desse processo. E assim, estou aprendendo, não tem problema nenhum. E acho que esse é muito da história que eu quero trazer para vocês. Eu separei algumas ideias aqui para conversar e vou trazer para vocês aqui. Vou vou deixar um reloginho correndo aqui para eu ficar dentro dos 25, 30 minutos mais ou menos. Isso aí, né, Jaque? Vamos fazer nesse tempinho. Então tá. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma característica sobre o processo do falar e, e o grande aprendizado que eu acho que todo mundo tem que trazer para o seu dia a dia, e, e não quer dizer que eu tenha ele desenvolvido, acho que ninguém consegue ter se desenvolvido, que é a questão do escutar. Muitas vezes eu estou numa reunião esperando a pessoa perder a respiração dela, para ela dar aquela puxada de ar, para interromper ela e trazer uma coisa que eu quero trazer na conversa. Quando, na verdade, a pessoa estava ainda ali trazendo um conceito, trazendo um pensamento e coisas nesse sentido. Então tem uma questão assim de primeira, que é como que eu me coloco nesse modelo de fala e de escuta, né? Então, dentro de uma reunião, muitas vezes, e no online é muito fácil se perder nesse sentido, quanto mais de duas pessoas começam a falar ao mesmo tempo, e a gente tem ferramentas que se comportam de formas bem diferentes, né? O Zoom aqui que a gente está usando, ele até consegue segurar a balbúrdia, vamos chamar assim. A gente consegue ouvir várias pessoas ao mesmo tempo falando e dar aquela sensação de muvuca numa conversa e tal. Algumas outras ferramentas não, é uma pessoa que está falando e silencia as outras, e dependendo da ferramenta pode ter uma experiência bem ruim se não existir uma condução de quem está falando e quem está escutando. Então, e é bem interessante, esse processo do escutar, a gente tem muito curso de oratória, né? Isso aí, Rubem Alves já dizia, né? Tem muito curso de oratória, mas poucos cursos de escutatória, né? Então, o quanto que a gente se coloca como sendo capaz de escutar o que está sendo trazido para a gente. E isso é momento, quer dizer, no sentido de que eu tenho que me perceber se eu estou num momento de escuta ou se eu estou num momento de fala. Então, por exemplo, eu vou participar de uma reunião, eu tenho que saber quem sou eu nessa reunião. Por exemplo, nesta reunião aqui, eu estou no meu local de fala. Lugar de fala. Não, não, não é isso. É literalmente local de fala. Toda vez que eu tenho que falar, eu estou neste lugar da casa, onde eu tenho um setup, eu tenho uma iluminação, eu tenho um pouco mais de estrutura, eu tenho uma câmera fixa me posicionando aqui, me mostrando, né? Agora, se eu estou num momento mais de escuta, onde eu estou vendo outras pessoas apresentando conteúdo e eu tenho que entrar eventualmente para dar uma opinião ou para fazer uma pergunta do que eu tenho,
Se vocês fizerem uma reunião comigo e eu estiver nesse formato, vocês vão me encontrar lavando louça, vocês vão me encontrar fazendo uma madeira para o meu filho, vocês vão me encontrar botando ele para dormir, ele no meu ombro aqui, e eu tentando fazer ele dormir, e eu lá fazendo a naninha no meio da sala e tal. É isso que está acontecendo. E qualquer um que diga assim, não, mas isso não é profissional, eu falei, cara, é isso ou a gente não faz a reunião? O que, que você me indica aqui que a gente pode fazer? A gente tem que conseguir se adaptar nesse momento. A grande maioria das pessoas que podem estar, elas estão isoladas em casa, e quem tem filhos, os filhos estão dentro de casa junto, e a gente tem que saber conviver com essa estrutura que a gente está vivendo. Então, ter essa capacidade de escuta e de adaptação para esse ambiente novo que está sendo colocado, ele traz uma necessidade, uma exigência mais forte para a gente nesse sentido. O falar e o escutar, tem uma das perguntas ali que era para os grupos, né, sobre a capacidade de escutar ideias e saber, né, ideias diferentes, saber questionar. A pergunta, ela é poderosa, e a pergunta expandindo o que foi trazido, né? A pergunta que tenta clarear, deixar mais visível alguma ideia que foi trazida em relação a algum assunto. Então, perguntas que ajudem aquela pessoa que está falando para que ela consiga trazer melhor conceitos ou explicações ou traga coisas assim. Então, as perguntas nesse sentido, elas sempre vão estar ajudando a fazer a conversa seguir acontecendo, né? Afirmações do eu não concordo com isso, afirmações do isso está errado, sem uma sequência, trazendo opções ou trazendo ponderações sobre aquilo que foi apresentado anteriormente, elas vão levar a conversa para lugares estranhos. E a gente tem que lembrar sempre que no ambiente online a gente está a um botão da pessoa sair da reunião. Então, se é difícil facilitar um grupo dentro de uma sala, é muito mais difícil facilitar um grupo dentro de uma sala online. A gente tem que estar muito ouvindo o que está acontecendo, e a capacidade de condução de uma conversa, ela se torna muito mais forte, né, num ambiente como esse aqui. Então, essa capacidade de fala e de escuta, ela vai trazer muito nesse sentido, assim. Outra coisa também do contexto da comunicação é em relação à equipe e organização. Pensem que vocês, de repente, estavam num ambiente presencial, um monte de gente participando, salas de trabalho, a galera ali trabalhando junto. Tinha uma série de informações fluindo no ambiente. Talvez eu não precisasse ficar toda hora comunicando coisas que estão acontecendo, coisas que estão sendo trabalhadas, né? Nesse momento agora que, de repente, está todo mundo em lugares diferentes e tendo que... Como é que eu me mantenho atualizado sobre o que está acontecendo no meu contexto de equipe, no meu contexto de empresa como um todo? Então a gente passa a ter uma necessidade de que as empresas precisam estabelecer um ciclo de comunicação. Deixar claro qual vai ser esse ciclo de comunicação. Exemplo, toda primeira terça-feira do mês teremos uma comunicação com todas as pessoas da empresa. Ah, mas a nossa empresa não fala nada. Não, não. Toda primeira terça-feira do mês existe uma fala online com todo mundo da empresa. Quinzenalmente vai ter uma mensagem escrita com tópicos de atenção e coisas nesse sentido. Então, como que a gente se organiza para fazer esse tipo de histórias assim? Então, esse tipo de estrutura vai estar sempre sendo apresentado para a gente. Como é que eu me comunico com uma organização? Como é que eu me comunico em relação à equipe? Quando a gente fala de equipe, respeitar muito os horários de início e fim de expediente que vocês venham a estabelecer. Então, me lembrei de uma coisa, vou mandar uma mensagem naquele grupo de WhatsApp que eu criei com a galera da empresa. Não manda. Deixa escrito no grupo ali. Mas só aperta o botão para enviar no outro dia de manhã. Eu vou deixar para lembrar. Não manda. Então, se antes a gente já tinha algum tipo de desrespeito com as pessoas em relação à comunicação, agora vai mais ainda. A não ser que você tenha combinado com a pessoa, você tenha um acordo com ela sobre a questão da comunicação e como que isso flui. Mas esses protocolos, essas combinações, elas vão ser muito relevantes em ter acertado isso com as pessoas que estão e que atuam com você. Tá? Então, faz muito sentido a gente trazer isso para a discussão. Tá? Então, ter clareza desse contexto de equipe, clareza de contexto de comunicação, de organização. Como é que a equipe se comunica, como é que a organização se comunica, algum tipo de estrutura de reuniões ou visões ou falas que vão acontecendo e vão trazendo essa visão colaborativa que tem. Eu vou trazer outros pontos em relação a isso na sequência para vocês. Quando a gente fala de pessoas dentro desse contexto, porque no fim
somos nós, as pessoas que estamos fazendo isso tudo acontecer, a gente começa a ver muito assim, qual é a minha missão, né? Se de repente a minha missão era receber a próxima tarefa das pessoas que trabalhavam próximas a mim, e eu ficava perguntando para um e para outro o que eu tinha que fazer, de repente agora ficou mais difícil de eu acessar essas pessoas, porque eu não sei se elas estão online participando de uma outra reunião, se eu me comunico com elas pela ferramenta A ou a ferramenta B, como é que elas fazem para me escutar, né, ou para me ajudar, se eu estou precisando de ajuda. Então entram alguns questionamentos, né, do tipo, como é que eu faço para pertencer nesse ambiente que eu estou querendo aqui, né, atuar? Como que eu me coloco nessa situação de entender quais são os resultados que essa organização espera de mim, quais são os resultados que a minha equipe espera de mim. Então, para quem eu pergunto, né? Quem é que me ajuda a definir um pouco sobre isso? Então, algumas equipes, de repente, têm a sua estrutura de metas trimestrais, planejamentos semanais, mensais, etc., mas isso tudo tivesse muito atrelado a reuniões e ações presenciais. E a gente está tendo esse momento agora, esse pedido que mudou. Como é que a gente se enxerga, como é que a gente se ouve, como é que a gente, né, troca ideias e assim vai. Algumas equipes estão optando por deixar uma câmera aberta o dia inteiro, com a galera se enxergando. Isso pode ser legal em alguns aspectos, pode botar uma pressão das pessoas além do que elas estão preparadas para ter nesse momento, no sentido de que, como eu comentei com vocês, tem várias tardes aqui, né, onde normalmente eu tô com meu filho, eu tô para ele, e o mundo está acontecendo em volta do Daniel cuidando do filho dele que vai fazer 2 anos. Esse é o contexto que eu tenho. E eu tenho que estar por ele. Eu não consigo ficar na frente da câmera o tempo todo. Se ele estiver precisando trocar a fralda, ou estiver precisando mamar ou coisa parecida, eu tenho que estar ali para ele para fazer isso. Então, às vezes eu vou sair da frente da câmera, eu vou estar escutando ainda, mas eu vou estar em outro aspecto. Ou talvez eu não possa ficar com a câmera aberta no momento por N motivos. Isso tudo tem que ser visto caso a caso, momento a momento, pessoa a pessoa. Né? Muitas vezes a gente exigia, tem que abrir a câmera. Eu falei, cara, tá bom. Né? Quer ver eu trocando a fralda dele aqui? Acho que não é legal. Tipo, né? Dá pra. Vocês podem continuar falando aí, daqui a pouquinho eu entro e troco uma ideia com vocês, mas nesse momento eu tô trocando uma fralda, né? Não é a melhor visão do mundo. Até porque eu não abri ainda, não sei quem tem dentro dessa fralda ainda. Então, assim, às vezes a gente, de novo, o processo da escuta. A gente se colocar aberto para aquilo que está sendo trazido do ambiente, né? Uma outra coisa em relação às pessoas, e a Jaque fez isso muito bem no início, que é como é que a gente está chegando. Então, às vezes é muito legal nas reuniões fazer essa pergunta, como é que vocês estão chegando? E talvez as pessoas digam aquelas palavras genéricas que tendem a parecer que é uma emoção, mas é só uma palavra que diga, ai, vamos logo, tô bem, tudo legal. E quando vocês estiverem no ambiente, alguém tiver coragem de dizer, cara, não tô legal hoje. Vocês estão chegando lá. O grande sucesso, assim, não é assim, como assim legal? Você quer que as pessoas se sintam mal? Não, não, não. No momento que eu participo de um time, que esse time, a pessoa ela tem coragem de poder dizer que ela não está se sentindo bem. E isso só quer dizer que ela não está se sentindo bem. Nada mais que isso. A gente não precisa ser alegre o tempo inteiro, né? Já diz Vanderbilt, né? Certo? Então, eu entender como é que está o espaço interno das pessoas para uma fala, para uma discussão, para um assunto mais pesado, isso é muito importante de eu conseguir entender. Isso já era importante, de novo, isso já era importante antes desse isolamento que a gente está vivendo, é mais importante ainda agora porque a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Né? E muitas vezes as pessoas tinham a chance de escapar de um problema para ir para um escritório, para ir viver num outro lugar, e muitas não estão tendo essa oportunidade. Então, se o ambiente era pesado, talvez ele está mais pesado do que ele era antes. E a gente tem que conseguir achar formas de acessar essas pessoas e que elas consigam, de algum modo, em algum momento, dizer como é que realmente elas estão se sentindo. Então, existe um trabalho aqui de criação de espaço, de se colocar disponível para as pessoas, né? Numa das minhas empresas eu me coloco disponível para as pessoas. Tem pessoas que não vêm conversar comigo, mas aí alguém fala com elas, chama o Daniel ali, troca uma ideia. Ele é bom de escutar. Aí as pessoas chegam lá e me buscam, tá, para trocar uma ideia.
né? Ah, desculpa, Daniel, ter que estar te falando esse monte de coisa. Eu tô aqui para isso. Eu tô com espaço disponível para escutar. E já aconteceu das pessoas me chamarem para conversar. Eu falei, não tô legal hoje. Tu tem que falar hoje. Eu posso ver uma outra pessoa, mas de repente a gente marca amanhã porque hoje tá pesado para mim. E tá tudo bem. Então a gente poder trocar ideias sobre esses momentos e movimentos, eles são interessantes. Uma outra questão para trazer para vocês é a gente fazer as coisas de propósito. Muito se fala sobre ter um propósito para a vida, etc. e tal. Eu falei, não, eu vou fazer de propósito. Eu não estou com a câmera aberta de propósito. Eu estou interrompendo esta fala de propósito. Eu estou trazendo um assunto que é importante para mim de propósito. Consciente. Como é que eu ganho consciência, Daniel? Eu ganho consciência analisando meus dias. Então, um exercício que eu venho fazendo há alguns meses já, 7 meses mais exatamente, e era uma coisa que eu desdenhava, e agora que eu passei a fazer, eu trago como uma experiência muito positiva para mim, e daqui a pouco pode ser útil para vocês também. Todo dia eu penso 3 coisas que foram legais no meu dia, que me deixaram feliz, fizeram bem. 3 coisas que fizeram mal para mim no meu dia. 3 coisas que me fizeram mal. E 3 aprendizados que eu tive no meu dia. As coisas que me fizeram bem, trazer isso para a lembrança pode ser legal para eu chegar para a pessoa, ou se alguma pessoa me fez bem no dia de hoje, poder dizer amanhã, cara, obrigado pelo momento de ontem, foi muito importante, obrigado, foi muito legal. Para as que me fizeram mal, não quer exatamente que no dia seguinte eu vou criar uma briga, mas as coisas que me fizeram mal, como é que eu cuido isso melhor no dia seguinte? Como que eu me organizo para que o dia seguinte possa fluir melhor que o dia de hoje? Tem alguma coisa que eu tenho que cuidar mais? Tem algum botão que as pessoas apertam que faz eu me sentir de um jeito que eu não quero me sentir? Como é que eu consigo cuidar disso mais no dia seguinte? Então, esse exercício, para mim, ele cria como um trabalho de consciência. Eu começo a me tornar mais consciente do que acontece comigo. Esse é o grande ganho que eu tenho tido. E o aprender tem algo que tem sido bem relevante também, porque ele tem me ajudado a... Se eu não estou aprendendo algo, ou eu estou imerso na rotina, ou eu estou no piloto automático, a ponto de eu nem perceber se eu estou aprendendo algo. Isso também é uma coisa que é interessantíssima em relação a isso. E por que isso tem a ver com comunicatividade, Daniel? Saber se eu aprendi algo tem a ver com comunicatividade? A gente tem na ferramenta da empresa de comunicação um canal chamado Estou Estudando, que serve para as pessoas dizerem o que elas estão aprendendo. Mas o que isso tem a ver, Daniel? A gente não tem mais o momento do café. Eu não tenho mais o momento de trocar ideia para dizer, nossa, vi um filme ontem que eu achei muito legal. Então, assim, eu crio numa ferramenta a oportunidade de ter essa conversa com as pessoas, né? E poder saber delas o que eu estou aprendendo, o que está acontecendo aqui, como é que eu estou vivenciando, né, esses momentos que eu estou tendo em equipe. Então, eu posso dizer, olha, eu fiz uma coisa aqui, foi muito legal, tive um aprendizado, tive uma situação aqui que tive um filme, um documentário que eu assisti. Então, os últimos filmes que eu assisti surgiram desse canal. Pessoas ali que comentaram uma coisa, eu vou deixar aqui para dar uma olhada. Então, fazer as coisas de propósito, ter um momento, ter esse log de informações, essa construção, né, essa escrita, é algo que tem me ajudado a criar esse momento de consciência, por exemplo. Né? E eu queria trazer um último item aqui em relação a pessoas que fala sobre redes de apoio. Certamente vocês têm 2, 3, talvez mais, talvez menos, pessoas que vocês conseguem acessar e vocês conseguem falar a respeito de coisas. Né? Então, eu tenho a minha terapeuta, então uma pessoa que toda semana eu estou conversando, e é um exercício que eu tenho semanalmente de poder falar como é que eu estou me sentindo e poder avaliar como é que eu estou, mas muitas pessoas não conseguem ter isso no seu dia a dia. Né? É um privilégio que eu tenho poder ter um profissional, uma profissional que me ajuda nesse sentido. Tá aí, Daniel, como é que eu faço? Eu não tenho grana para ter ajuda em terapia ou coisa parecida. Certamente você tem pessoas que são abertas para lhe escutar. E quando eu falo aberto para lhe escutar, elas não estão abertas para lhe dar opiniões, não estão abertas para lhe dar dicas. Não é isso. São pessoas para escutar. Então eu acabo desenvolvendo, com quem trabalha comigo, com quem me considera sendo rede de apoio,
quase como uma palavra-chave. Então, uma das pessoas que eu trabalhei, ela tinha um sinal, ela me chamava e ela falava assim, estou precisando ventilar. Aquilo ali era o sinal que eu sabia que eu tinha que entrar em modo de escuta com aquela pessoa. Ela não esperava nenhuma opinião minha sobre o que estava acontecendo, sobre o que sobre o que aconteceu, sobre nada. E eu falei, claro, tô bem para isso, vamos marcar, vamos agendar. E aí a gente tinha um espaço para poder trocar ideia sobre aquilo que ela queria trocar ideia, né? Eu não tinha noção o que que era e eu não preciso ter reação sobre aquilo ali que está acontecendo, né? E no final, às vezes eu perguntava, te interessa que eu conte uma história a respeito disso? Né? E de novo, eu não estou dando uma opinião, estou contando uma história que eu passei sobre aquilo ali e ela pode fazer o que ela quiser com essa história, não quer dizer que o que eu vivi está certo ou errado, nem nada do tipo. Mas o que eu quero dizer com isso, sobre as redes de apoio, é que a gente tem, e a gente pode desenvolver elas dentro do nosso ambiente profissional, fora do ambiente profissional, em cada ambiente que a gente tiver. Eu posso ter pessoas que eu considero como sendo participantes dessa rede de apoio. Ter uma rede de apoio é uma coisa, ativar essa rede de apoio é o grande lance. É quando eu consigo ter realmente a atenção dessas pessoas para poder trocar ideia. Então, que vocês possam se perceber sendo rede. Vocês, legal, eu sou rede de apoio de tal pessoa, ela me chama, volta e meia para trocar ideia e me confidenciar coisas e eu tento não julgar, não julgo. É isso, né? Então, vocês certamente fazem parte, são parte de uma rede de apoio e talvez vocês se percebam agora vendo quem é que faz parte dessa rede de apoio de vocês. Então, quando eu falo de pessoas, tem muita ligação com isso. Como é que eu pertenço naquilo que eu estou vivendo profissionalmente, que resultados são esperados de mim, né? E que eu também possa trazer coisas onde eu não me considero bom e eu não quero ser bom, e a gente pode falar sobre o que eu não quero ser bom, né? Eu quero ser bom nisso daqui, nisso aqui eu não quero ser bom. Quem é que me ajuda nessa parte onde eu não sou bom para trazer valor e tal, e nesses outros pontos onde eu quero ser bom, quem é que me ajuda a ser melhor naquilo que eu quero ser melhor, né? E assim vai. Então isso conecta com a história da comunicação, onde eu me coloco vulnerável no sentido de que eu não sou legal nisso aqui, mas eu quero ser. Quem é que me ajuda, né? Então esses tempos alguém me disse assim: meu, tu teve um vídeo teu que é muito ruim o vídeo, cara. Tipo assim, tu tem que editar melhor os teus vídeos. Aí eu respondi: legal, mas ou eu lanço vídeos assim ou eu não lanço vídeos. Então, enquanto eu não tiver uma estrutura melhor de apoio para poder editar os meus vídeos, é assim que eu farei. Mas agradeço, legal, anotei aqui, show de bola. Mas é isso, eu não sei editar vídeos bem. E não é uma habilidade que eu quero desenvolver. É isso. Né? E esses tempos alguém se aproximou para, tipo, eu posso te ajudar nisso e tal. Eu falei, cara, legal, mas quero poder remunerar as pessoas para isso, não é o momento ainda. Mas agradeço. Né? Então, são formas, são ideias, são construções que a gente pode ir trazendo, e é isso. Né? As pessoas sabem que o Daniel não quer ser um bom editor de vídeo. Né? É meio isso. É uma habilidade que eu não tenho, ou eu tenho minimamente, mas eu não quero ir além nela. E assim vão ter outras oportunidades e assim vai. Então a gente já falou um pouquinho, falar, escutar, saber o momento de cada, né, questão dessas. A gente falou sobre contextos, então tanto de equipe como de organização, como empresa, né, estabelecer esses momentos. Eu vou falar um pouco mais disso em seguida. Falei sobre aqui pessoas, então sobre clareza de resultado que é esperado. Isso ajuda muito quando eu estou querendo fazer algo, saber o que é esperado de mim nisso, né? Eu estou aqui para ajudar, para questionar, ou não, eu tenho que estar sentado na minha cadeira de fala aqui porque as pessoas esperam que eu lidere esse assunto. Isso é importante para mim, porque eu sei, literalmente eu sei aonde sentar. Né? Nesse momento que eu estou dizendo isso, se eu estou para liderar, eu tenho que estar nesse local. Se eu estou para seguir, se eu estou para colaborar, eu tenho outros locais onde eu posso me posicionar e participar. E aí eu quero entrar um pouco numa questão que eu vou chamar aqui de ferramentas, mas eu quero trazer algumas características que eu considero como relevantes e elas ajudam muito a gente no nosso dia a dia. Então, a primeira questão delas tem a ver um pouco até com o que eu trouxe antes aqui, sobre responsável. Daniel, mas eu trabalho num time que é colaborativo, inclusive, né, eu ouvi vocês falando sobre trabalhar com forma colaborativa, como é que as coisas têm que acontecer,
né? Juntar as pessoas e usar o trabalho colaborativo para resolver problemas, para desenvolver habilidades. Então é isso, eu quero ver colaboração. Show de bola? Ainda assim, num trabalho colaborativo, existe alguém responsável por algo. Sempre vai existir. E o que é legal nesse sentido? Que essa responsabilidade possa ser compartilhada, que essa responsabilidade possa ser emergente, né? Ou ela possa ser situacional, como é um termo que eu costumo usar bastante. Dependendo da situação, tal pessoa vai puxar aquilo ali e vai fazer acontecer. Isso é legal porque a gente começa a desenvolver mais a capacidade de liderança das pessoas. Isso é um momento de poder trabalhar pessoas que querem ter essas habilidades mais desenvolvidas e a gente consegue ajudar elas nesse contexto. Então, isso é uma coisa que é interessante para a gente poder olhar. Uma outra questão em relação às ferramentas tem a ver, e nesse momento que a gente está agora também, né, de isolamento, sobre uma questão de assincronia. O que é a sincronia? A gente está de modo síncrono aqui. Eu estou falando com vocês estão me ouvindo nesse momento. Essa reunião está sendo gravada, né? Quem assistir essa reunião depois que ela tiver terminado, quem estiver assistindo a gravação dessa reunião, está assistindo esse material de modo assíncrono, está consumindo esse material num outro momento. Tá? Quem está aqui assistindo nesse momento, se comentar alguma coisa no chat, eu estou vendo e consigo daqui a pouco interagir em relação a isso. Quem estiver vendo depois, dependendo de onde estiver vendo e onde estiver comentando, eu não vou ver. Eu não vou ter como interagir com essa pessoa, provavelmente. Então, entender também quando é que a gente quer estar no modo síncrono e quando é que eu quero estar nesse modo assíncrono. E aí eu quero trazer para vocês um grande aprendizado que é o benefício da assincronia. Então, no sentido de que quando eu mando uma mensagem no WhatsApp ou uma outra ferramenta de comunicação, eu não espero que a pessoa esteja lá do outro lado. Esse é um pressuposto meu. Para mim, está claro que a pessoa não está lá do outro lado. Ah, mas eu vi aqui, acendeu as luzinhas e ficou azul. Me traz uma... Ela viu, né? Então, Me traz eu tenho que cuidar nesses casos, que é ver como que eu mando a mensagem mais completa possível. Então, assim, o que eu brinco muito com as pessoas é não diga oi, diga o que você precisa. Então, no sentido de, pode até me dizer oi. Oi, Daniel, tudo bom? Bum, tô precisando disso. Já dá um contexto. Porque eu posso ver a mensagem dali 10 segundos, eu posso ver a mensagem dali 1 hora, eu posso ver a mensagem no dia seguinte. Quer que eu demore um dia para ver a mensagem? Manda um áudio de 5 minutos, sem nenhuma explicação depois. Eu vou demorar um dia para ver a tua mensagem. Quer que eu veja a resposta rápida? Manda um áudio de 30 segundos, bota um texto embaixo me explicando o que significa aquele áudio que tu mandou. Estou precisando saber tal coisa, estou te mandando o contexto aí em cima. Isso me dá informação, eu sei, isso eu já vou te ajudar. Ou se eu ver que é um assunto que não é tão urgente, que pode esperar mais um pouco, então eu vou demorar mais um pouco para te dar esse retorno, né, por exemplo. Então eu posso demorar um pouco mais para, né? Mas o oi, a Natália está colocando aqui, né? Tu pode dar oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quero uma pergunta aqui para te fazer. E manda a pergunta. Mas tu deu a saudação ali. Pode até mandar em mensagens separadas, que daí a pessoa consegue dar reply só para aquela mensagem ali e depois você consegue ir compondo a conversa, né? Por exemplo. Esses são detalhes. Esse lance da sincronia ele é muito interessante por um outro aspecto. Se vocês usam alguma ferramenta dessas online, o Office 365, o Google Docs, né, por exemplo, a gente consegue pegar um documento, pegar um pedaço desse documento e adicionar um comentário. Isso habilita a comunicação assíncrona. Então, se eu recebi um documento, tem lá um texto lá, né, sobre o material que a gente está usando, eu vou lá e comento nesse material, né? Comento nesse material, Jaqueline, estou precisando de tal dúvida aqui, e eu referencio a Jaqueline ali, e ela vai receber uma notificação, né? Ela vai entender que o Daniel está com uma dúvida naquele contexto. E o que eu coloco para as pessoas quando vão adicionar um comentário? Coloca contexto no comentário, porque dependendo da ferramenta que você usa, vai chegar um e-mail. E se chegar um e-mail dizendo, me ajuda aqui,
eu não sei onde é que ela está pedindo para me ajudar. Agora, se nesse comentário eu colocar, Daniel, aqui nesse pedaço surgiu a seguinte dúvida, tal, 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 me ajuda aqui. Se eu estiver vendo isso no e-mail e eu responder esse e-mail, esse conteúdo que eu respondo no e-mail já cai de volta no comentário e o ciclo está girando. Então, eu não precisei entrar no meu computador, eu não precisei abrir a ferramenta, eu não precisei ver o documento. Se eu conseguir entender a pergunta que foi trazida para mim e eu respondo em cima dela, eu já mantenho a comunicação fluindo. Então, é um lance interessante a gente poder criar esses espaços de conversa e de comunicação, mesmo a gente está podendo fazer isso acontecer em momentos onde eu estou disponível, onde eu não estou disponível, o outro não está disponível e assim vai. Então, a sincronia vai ter um lance bastante forte em relação a isso. Eu quero trazer um item aqui de atenção para vocês que tem a ver com a espera. Então, quando eu falo sincronia, quer dizer que eu mando uma mensagem e daqui a pouco a pessoa pode demorar algumas horas para me responder. Essa espera está tranquila. A gente está meio que combinando ela nesse sentido e tal. Agora tem um outro problema da espera, que é quando eu não sei o que vai acontecer. Do tipo, eu mando uma mensagem, né, para a Natália, por exemplo, eu comuniquei com a Natália e aí ela me responde, legal, vou ver isso. Vai ver quando? Quando é que a gente vai voltar a se falar? Quando é que eu tenho uma noção se tu conseguiu olhar para esse assunto ou não? Então, existe uma questão da comunicação que eu sempre tento trabalhar e não quer dizer que eu consiga fazer isso sempre, né? É sempre um processo de aprendizado. Hoje uma pessoa me perguntou, e aí, vai mandar o documento? Ih, esqueci de colocar a mensagem ontem, avisando para ela que eu ia editar mais uma coisinha e que eu ia mandar depois do almoço. Né? E deu a casa que ela mandou a mensagem, eu estava ali mexendo no documento, em seguida chega o e-mail para ti, não te preocupe. Mas eu esqueci de comunicar para a pessoa ontem que do tipo, eu vou trabalhar nisso, amanhã depois do almoço vai chegar para você. Então, o que eu trago para vocês aqui sobre a questão da comunicação é conduzam a comunicação. Não deixa a pessoa te perguntar, e aí, tá pronto? E aí? E aí, quando é que a gente vai falar de novo? Conduza a comunicação. Diz, amanhã às 2 da tarde eu te chamo, ou se você quiser me chamar, me chama, e a gente se atualiza. Eu não estou dizendo que já está pronto. Eu não estou dizendo que a gente vai falar de novo, né? E eu vou te dizer como é que eu estou avançando naquele assunto ali. Talvez eu tenha dúvidas novas, talvez eu tenha outro momento e assim vai, né? Mas vira uma combinação, vira uma espera consciente sobre o assunto. A pior coisa que pode acontecer é a gente não saber o que vai acontecer do outro lado. Isso são as coisas que a gente tem que trabalhar em relação a isso, tá? Também traz aqui nesse assunto a palavra cadência. E a palavra cadência, ela entra em dois aspectos. Um aspecto de condução, que é isso que eu comentei antes com vocês, e tem uma questão também de feedback. Quer dizer, como que isso tá, como é que a comunicação tá fluindo. Daniel, tá muito lento, cara. Tipo, a gente deveria estar falando mais vezes durante a semana, a gente tá falando pouco. Então, eu tenho várias ações de mentoria que eu faço. Tem pessoas que eu falo uma vez por mês, 2 horas, a cada vez que a gente fala, uma vez por mês, e vai super bem. Tem pessoas que eu preciso falar 15 minutos por semana, meia hora por semana. E então cada comunicação é uma comunicação diferente que tem que ser acertada com quem está participando. Se é um para um, combina. Se é grupo, combina, né? Não adianta também a gente ficar criando reuniões diárias de 1 hora de duração. Não vai ser legal. A gente vai entrar num movimento aqui, né, de como que como é que eu mantenho essa comunicação atualizada? Como é que eu mantenho essa comunicação visível para todo mundo? Né? Então acaba entrando um pouco nesse aspecto, assim, é uma dificuldade que a gente tem aí para fazer acontecer, né, certamente. Então a questão da condução, né, seja do feedback eu quero melhorar. Quanto mais tempo eu demorar para ter esses feedbacks, mais difícil vai ser. Tipo, agora conversando com vocês, essa droga desse sol que está chegando aqui, porque o pessoal deixou aberta uma cortina ali onde eu estou falando com vocês. E eu não me liguei nessa cortina antes de começar a fala. Então, daqui a pouquinho, quando a gente der um breakout aqui, eu vou pedir 10 segundos, eu vou ali fechar a cortina. Ela não está me atrapalhando ainda, eu estou me movimentando junto com o sol aqui, né? Se eu movimentar demais aqui, eu vou entrar num outro negócio. De repente eu vou indo mais um pouquinho aqui, enquanto ela não me atrapalha tanto. Mas uma hora ela vai me atrapalhar. Mas é isso, a gente está no movimento vivo,
né? As coisas estão acontecendo em volta da gente, né? A gente tem que estar se ligando, né, no que a gente está, no que está acontecendo aqui. Eu queria trazer um último item para a gente conversar, que tem a ver com um assunto que eu estudo bastante, que tem a ver com, chama de métodos ágeis, né? Esses métodos ágeis aí, tem um monte de definições, mas todas as teorias que vocês possam pensar sobre pensamento sistêmico ou sobre pensamento Lean, né? Se puxar lá do sistema Toyota de produção, indústria, vários princípios que estão ali, eu traria muito para vocês uma questão de entrega de valor. O quanto que a gente está olhando para aquilo que a gente faz, para os grupos que a gente participa e tendo clareza sobre entrega de valor. O que é esperado desse grupo? O que é esperado dessas pessoas que estão interagindo aqui? Que valor é esse que a gente tem que trazer? E isso ajuda a conduzir processos de conversa, processos de checkpoint, né? Porque toda vez que a gente marca uma reunião, ela pode ser uma reunião, mas é uma reunião que perde muito tempo. Faz um teste, faz ela ser de meia hora, faz ela ser com poucos assuntos, ou uma pergunta de base, ou alguém vai trazer um assunto por 5, 10 minutos e depois a gente vai discutir em cima daquilo ali para ajudar uma pessoa numa construção de uma ideia, na construção de um conceito, por exemplo, né? São detalhes aí que a gente pode trazer em relação a isso. Então, um foco de entrega de valor acaba sendo uma questão bastante relevante que a gente pode trazer. E eu trago muito uma questão de atitude. Qual é a atitude que é esperada das pessoas que estão participando daquele movimento ali, ou daquele projeto ali, ou daquela iniciativa, né, que está sendo trazida ali. Então a gente começa a ver esse assunto como eu brinquei, né, com comunicatividade, ou atividade do comunicar, ela está toda conectada. Ela está toda conectada. Ela está conectada do jeito que a gente se comporta no nosso dia a dia, né? Ela está comunicada muitas vezes com a capacidade de escuta ou capacidade de entendimento que cada pessoa é uma pessoa do outro. Então, tipo, vai fulano, fala, tem que falar logo. Não, não tem que falar logo, porque esse não é o meu jeito de falar. É o meu jeito de pensar, ele é reflexivo, eu penso, eu faço perguntas, eu sou mais lento, eu sou mais rápido. A gente tem que saber se modular nesses diferentes formatos de comunicação. Como é que a gente interage com esses diferentes tipos de pessoas que estão no nosso dia a dia, nos nossos projetos, né? Mas o meu time só tem gente que fala igual a mim. Não é assim na vida, né? Você vai interagir com um fornecedor ou um cliente, eles não são obrigatoriamente pessoas que têm que se comunicar igual a você. Então você vai ter que saber se comunicar com pessoas diferentes. Talvez, dependendo de uma conversa que a gente vai ter, né, eu vou ter que falar mais rápido, porque o jeito de vocês falar é mais rápido, de repente eu vou ter que me modular um pouco mais naquele estilo de falar, né, e assim vai. Então, o processo de comunicação, ele tem sempre essa ligação com algum tipo de expectativa, ele tem essa expectativa com essa cadência, ele tem essa relação com quem é que está ali facilitando, quem é que está conduzindo aquela conversa, quem é que está garantindo que ela está acontecendo, né, por exemplo. E muito nessa questão, para mim, de se portar, se colocar vulnerável. De saber que eu estou sempre aberto para aprender e que se eu tiver que dizer alguma coisa que está me incomodando, eu vou trazer. Então, porque o grupo vai se colocar no modo de escuta, vai se colocar disponível para estar percebendo aquilo ali que está acontecendo e vai se colocar disponível para trocar ideias sobre o assunto, assim. Então, assim, segurança no comunicar, eu ganho a segurança em me comunicar porque eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso... Quer ver aqui, ó? Tem um neném chorando. Essa é a minha vida, cara. Eu não tenho como impedir isso de acontecer. É inerente a ele chorar quando ele é frustrado. Se eu me afetar por causa disso e botar a mão na frente da câmera e começar a dar grito aqui, dizendo que eu tenho que exigir silêncio, não vai funcionar. Não é essa a vida que eu estou vivendo, entendeu? A vida que eu estou vivendo é uma vida que eu estou me adaptando todo dia, né? Que, né? É isso. Essa é a vida. Então, quando eu me coloco vulnerável, eu ganho o jogo, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. É tipo, é isso. Eu estou com um monte de dificuldade. As coisas estão sendo aprendidas aqui dentro e tal, e assim vai. Então, esse é um ponto. O outro ponto
E foi uma coisa que o Juarez trouxe ali, e eu vou terminar essa minha fala pegando uma fala que ele trouxe nos breakout rooms ali que a gente estava, é que, assim, ó, uma galera que atua com vocês, que de repente é mais ligada em tecnologia, vai querer trazer o problema disso aqui tudo para a tecnologia. A tecnologia não tem nada a ver com a nossa falta de comunicação e os nossos problemas de se comunicar. Não tem nada a ver. A tecnologia levanta o tapete. A tecnologia traz o problema para cima, entendeu? De um jeito que é impossível da gente não lidar com o que está acontecendo. A questão toda é como que a gente vai se comunicar nos diferentes ambientes. Essa foi exatamente a frase que o Juarez trouxe antes de me tirar da sala que ele estava falando isso. É, mas foi perfeita, porque é isso, entendeu? O Zoom é uma ferramenta que potencializa, dando feedbacks positivos ou negativos para alguma coisa que está acontecendo. A questão é como é que a gente vai interagir com tudo isso no dia a dia. Então, as minhas dicas para vocês aqui de tudo que eu falei é: conduzam a comunicação. Vocês conduzem a comunicação. Vocês avisam quando vai ter o próximo follow-up. Vocês avisam quando vai ter a próxima conversa, independente do resultado de ter sido terminado ou não, quando que a gente se fala de novo, né? Essa é uma questão. Se colocar em modo de escuta. O outro está falando, se coloque em modo de escuta. Usem a minha técnica. Tenham um caderno sempre à mão. Bateu ansiedade, estão querendo interromper outra pessoa, pega o caderninho e escreve. Escreve o que está vindo na tua cabeça. Escreve a interrupção que tu ia fazer da pessoa. E aí quando ela parar de falar, se ela não trouxe aquilo ali que estava presente para ti, traz o assunto. Ah, Daniel, mas a reunião está demorando muito, a gente combinou que ela ia ser rápida, a pessoa não para de falar. Paciência. Aquela reunião, se ela tem meia hora, ela termina em meia hora. E vocês marcam uma nova reunião. E depois, fora da reunião, não quando tiver as 10 pessoas ali participando, tu não vai dizer: fulano, pô, falou demais, cara, na próxima vez se fala menos aí. Você não vai fazer isso com todo mundo presente online. Você vai deixar terminar a reunião, você vai depois falar com a pessoa. Cara, eu queria te trazer uma questão que me incomodou um pouco na reunião, eu quero te trazer isso para daqui a pouco tu me ajudar e a gente se ajudar para a próxima reunião. Acho que tu falou demais, a gente deveria dar espaço para outras pessoas falarem também. Como é que tu acha que a gente pode fazer isso na próxima? Eu quero que tu continue falando, não quero que tu pare de falar. Mas como é que a gente faz para que outras pessoas também participem? Às vezes a pessoa que está falando é a mais especialista do assunto e tá tudo bem dela falar. Só que muitas vezes numa reunião a gente está querendo coletar os conhecimentos diversos, entendeu? E aí às vezes eu travar a comunicação numa só pessoa, era melhor ter pedido para ela gravar um vídeo e a gente assistia depois. Então, se a reunião tá lá para criar colaboração, a gente tem que fazer a colaboração acontecer. Então agora eu sei que eu tô falando porque foi dito, Daniel fala, e agora passou os 40 minutos e eu vou me cortar aqui na sequência, mas é muito disso, entendeu? A gente se colocar disponível para isso. Então, a sincronia, se beneficia da sincronia, se beneficia dela, tá? Eu tenho acordado para trabalhar entre 6:30 e 7 da manhã. Entre 6:30 e 9:30 da manhã, eu produzo muita coisa. E não tem ninguém trabalhando ainda. E eu funciono em canais assíncronos. Eu me comunico adicionando comentários em documentos, eu deixo e-mail para as pessoas, eu boto mensagens nos WhatsApps e deixo planejado ali para ir mandando para elas quando vai chegando 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Eu vou me organizando para isso. Para que as pessoas possam interagir quando elas entrarem online e elas possam ver o que está rolando. Então, eu vou me percebendo usando a sincronia para isso. Entender o espaço das pessoas, o espaço interno delas, criar espaço de conversa. Às vezes eu não vou ter a conversa difícil na primeira conversa. Talvez para poder chegar para essa pessoa que falou demais e pedir para ela mudar o jeito dela, não vai ser na primeira conversa. A primeira conversa talvez seja: cara, como é que tu acha que a gente pode fazer essas reuniões ficarem melhor? E ver o que ela acha. E talvez ela vai dizer: cara, é uma droga, ninguém fala nada, eu tenho que ficar falando a reunião inteira, senão nada acontece. Às vezes é só percepção, né? E às vezes ela tá falando porque ela esperava que outros falassem. Então, pô, legal, vamos criar uma comunicação aqui para fazer com que as pessoas falem antes, né? Vamos criar esses espaços combinados de fala. 5 minutos fulano fala, 5 minutos pessoa X fala e assim vai, né? Então, por aí.
E essa questão da atitude, a gente se colocar numa atitude de ser positivo, né? Eu sempre trago sim e. Vai falar alguma coisa? Sim e, né? É um pouco isso aí que eu queria trazer para vocês, tá? Já que agora a cortina tá me incomodando agora, então eu vou pedir rapidinho aqui para vocês que eu vou ali só destravar ela e já volto aqui e agradeço por esse momento. Em 10 segundinhos eu volto aqui para a gente seguir a conversa. Vai lá. Então, enquanto o Daniel vai lá fechar a cortina dele, né? Vamos abrir aqui a nossa cortina de perguntas, porque eu entendo que muitas das coisas que foram faladas, pelo menos as coisas que eu escutei no grupo que eu estava, algumas foram aqui respondidas de certa maneira na fala do Daniel, mas algumas eu acredito que possam ter ficado aí nas nossas angústias por serem respondidas. Então, estou abrindo aí para que vocês possam colocar no chat o que vocês ainda têm de perguntas, para isso aqui virar um debate, e também ou abrirem seus microfones, levantem a mãozinha, façam suas perguntas, aproveitem o Daniel. Eu vou comentar uma aqui que o Marcel colocou ali, ó, a ferramenta Isso, Slack, por exemplo. já temos um. Ferramentas como Slack, para quem é usuário do Google, o Google tem o Google Chat, então vocês conseguem usar essa ferramenta de forma gratuita para quem já é usuário do Google, quem já usa o Google na empresa. Para quem usa Microsoft na empresa, tem o Microsoft Teams, que também é gratuito dentro do pacote de Office e tal, vocês podem usar. Tem uma empresa gaúcha aqui chamada Rocket Chat, que também tem uma ferramenta de comunicação nesse estilo do Slack. Para quem tem gente de família ou gosta de jogos, talvez tenha ouvido falar numa ferramenta chamada Discord, que é uma ferramenta também gratuita que dá para criar esses processos de comunicação. Tem muita opção. Telegram, né? Dá para criar canais de comunicação do Telegram. O Telegram é excelente porque ele deixa tu agendar as mensagens. Então, quando eu participo de conversas no Telegram, essa coisa que comentei com vocês de agendar as conversas, eu tô lá às 6:30 da manhã, vou mandar uma mensagem no grupo, eu agendo ela para chegar no grupo às 8:30 da manhã. Então eu não atrapalho ninguém de repente lá que tem um alerta que vai bipar no celular às 6 horas da manhã. Então eu consigo trabalhar um pouco nesses aspectos assim. Tem muita ferramenta disponível que a gente consegue trabalhar, muitas gratuitas, né? O próprio Slack é uma ferramenta gratuita, as limitações que ele tem na versão gratuita dele, a gente consegue conviver numa boa. E é legal se ambientar com algumas dessas ferramentas assim que é interessante. É muito boa, boa dica. Bacana. Eu apenas queria. A Inês está aqui, está indo por aqui. Ela colocou no nosso grupo uma questão bastante importante a respeito da manutenção do foco. Como fazer as pessoas manterem-se focadas em comunicação em ambientes virtuais. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? A questão do foco eu acho que ajuda muito, se é numa reunião, por exemplo, que está acontecendo, se ter uma clareza sobre o assunto que está sendo discutido. Então, isso ajuda a manter o direcionamento daquilo ali. E quem está facilitando tem o dever galera, legal esse assunto aí, eu estou anotando aqui, vou colocar depois vou mandar uma mensagem para todo mundo depois com as notas da reunião e coloco que esse é um assunto que a gente tem que tratar mais, mas vamos manter o foco aqui no assunto X, que é o que a gente veio discutir, porque é o que a gente está em dúvida, que é o que está impactando o projeto e é o que a gente tem que resolver até sexta-feira, por exemplo. Então a gente começa a trazer para a discussão as coisas que são relevantes para aquele momento ali, vamos dizer assim. Então é uma das formas, por exemplo, disso daí. Para a questão pessoal, a dica de foco que eu dou são duas. A primeira, de novo, volta para a história do caderno e caneta. Toda vez que tem uma coisa enchendo o saco no meu cérebro aqui, que está me incomodando, vai para o papel. Não vai ficar me incomodando. Eu vou anotar aquilo ali, eu vou escrever o que está me deixando ansioso, eu vou escrever o que está me deixando fora, né, de foco e tal. E eu vou voltar para aquilo que eu tô fazendo, né? O lance da questão do foco também em relação a isso, para mim, tem relação forte com priorização. Então, por exemplo, quando eu começo o meu dia, eu começo pela tarefa mais chata e que alguém depende dela.
as tarefas que só dependem de mim, eu posso fazer quando eu quiser. Então, eu posso colocar meu filho para ver uma TV e durante meia hora, uma hora e fazer um trabalho ali que eu preciso, porque depende só de mim. Agora, se eu tenho um tempo remoto aqui, estou sozinho e eu tenho foco para isso, eu vou fazer aquilo que eu vou fazer para destravar as pessoas. Então, eu acho lindo, assim, quando o dia da pessoa começa e aquilo que ela dependia para seguir em frente, eu estou destravando, sabe? Me dá uma sensação de sucesso, às vezes até maior de quando eu resolvo uma coisa minha, que é só minha, sabe? Então, quando eu sei que, tipo, esse projeto vai andar, isso aqui vai andar, aquilo lá vai acontecer, né? Então, as coisas vão se beneficiando, né, desse processo, assim. Então, eu começo sempre pelas coisas mais chatas e pelas coisas que alguém está dependendo. Isso é sempre meu critério de priorizar, tá? Quer que eu vá pegando ali, já que Tem algumas que estão ficando ali. Secretária remota, tendência ou realidade? Tem um autor chamado Tim Ferriss. Ele tem um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. É clickbait, como chama, né? Quando a gente tem um título de um assunto que é mais chamativo do que realístico em relação a isso, assim. É um livro muito legal. E um dos assuntos que o Tim Ferriss trabalha é que ele tinha vários assistentes, várias pessoas que ajudavam ele em vários aspectos, assim. Eu vou dizer que o secretário remoto, eu não vejo como secretário remoto, mas eu vejo assim, tudo que eu faço e começa a me doer em relação a tempos, coisas que demoram muito para eu fazer, e daqui a pouco eu descubro que tem alguém que adora fazer aquele tipo de trabalho. Exemplo que eu comentei da história da edição de vídeo, sabe? Eu começo a me conectar com essas pessoas para que elas me apoiem a fazer determinados trabalhos, para que elas me apoiem a fazer determinadas atividades. Então, o que eu vejo é que a gente vai ter uma série de pessoas nos ajudando a fazer o que a gente tem que fazer, em vários aspectos. Num nível pessoal, profissional, tanto faz, entendeu? É, eu tenho, agora são 5 horas da tarde, minha filha está iniciando agora uma aula sobre escrita. Ela tem um professor que ajuda ela em processos de escrita. Pô, Daniel, tu é escritor, tu faz blog, tu escreve livro, tu faz um monte de coisa, por que tu não tá ajudando a tua filha? Exatamente por isso, porque ela é minha filha. Eu, como pai, eu não consigo ter a paciência que o professor dela tem com ela. E ele tá ensinando ela por uma técnica que é dele, e a minha vai ajudar de um outro jeito. Então talvez ela não conecta com a minha técnica, ela vai conectar com uma outra técnica. Ela é uma pessoa que está ajudando. Então, assim, eu vejo muito isso na questão de como que a gente coloca as nossas habilidades à disposição de outras pessoas. Então, eu não consigo falar secretária remota. Eu acho muito difícil falar esse termo. Eu acredito muito nessa questão de eu tenho habilidades e eu posso ajudar pessoas em certas coisas. E eu estou disponível para isso. Então, eu enxergo meio assim, entendeu? Então, o modo como eu vejo o mundo acontecendo é cada vez mais a gente ter, de repente, um trabalho, a gente fica mais tempo nele, mas a gente se coloca disponível para trabalhar em outros projetos. Eu estava contando esses dias aqui, posso fazer a contagem de novo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 projetos que eu toco ao mesmo tempo. Um deles é uma empresa que eu sou sócio, outro deles é uma outra empresa que eu sou sócio, tem outros 3 que são empresas que eu estou criando. É impossível fazer esse troço acontecer sozinho, entendeu? Então eu tenho pessoas que me ajudam algumas horas por semana. Eu tenho pessoas que me ajudam pontualmente a cada 15 dias. E esses são as pessoas. Então eu quero especialistas por pouco tempo para me ajudar numa demanda. E aí eu penso assim, eu fico tentando enxergar quem são essas pessoas, onde elas estão, e eu vou trazendo elas para o meu círculo, no meu dia a dia, né? Esse é um lance. Tal rede de apoio que tu falasse antes. Também, nesse caso, uma rede de apoio mais profissional, né, vamos dizer assim, né? Bem Eu aciono profissional. ela. Uhum. O que a Paola Tem trouxe uma. ali então, interessante, autorresponsabilidade. Eu Isso, me é isso que eu ia perceber falar. responsável. E se eu não sou responsável, que eu deixe claro que eu não sou responsável. Isso aí. Isso é mais importante até do que criar uma expectativa. Achei que tu ia fazer. Ai, 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 ai. Achou que eu ia fazer não é uma frase legal. Não Talvez acho. tempos atuais tragam a questão de uma transparência muito mais necessária. Né? É.
E tem uma pergunta ali da Sabine, não sei se tu consegue ver e dar uma luz pra gente. Em situações de crise, o estilo de liderança às vezes precisa se alterar entre um pouco mais diretivo ou mais democrático. Nesse contexto de pandemia e trabalho remoto, como equilibrar, né, o estilo de comunicação para que a equipe fique engajada? Cara, é muito boa pergunta. Eu resolvo isso pelo meu sócio. Meus sócios, na verdade. Todos os projetos que eu participo, eu comentei com vocês que nunca eu estou sozinho neles. Então, pegando o caso da iMove, o Alexandre, que é o dono, é o CEO da empresa, né, o fundador dela, o CEO, ele tem um estilo muito mais diretivo do que eu tenho. Eu sou muito mais no foco democrático e trazer a galera para discussão e tal. O que a gente descobriu, e assim, a gente trabalha junto há 20 anos, tá? A gente ficou fora da operação, de trabalhar junto na operação durante desses 20 anos, uns 7, 8 anos, onde eu fui fazer coisas diferentes, depois voltei, fui fazer outras coisas, voltei. E a gente demorou 20 anos para conseguir criar um canal de conexão aonde ele sabe onde eu sou bom e onde eu sei que ele é bom. Então, aonde eu preciso ser mais diretivo, como líder, eu trago ele. E agora ele puxa à frente. E quando tem que trazer uma questão de escuta, de diversificação do assunto, de inclusão, de abertura, eu entro. Então, muitas vezes eu estou presente numa reunião e talvez as pessoas estão aqui, o que o Daniel está fazendo ali, cara? O Daniel está ali para garantir que a reunião vai ser inclusiva. Porque o Alexandre sabe que se ele tiver que conduzir aquilo ali, talvez ele queira tomar uma decisão antes da hora. E aí eu ajudo a garantir que vai ter o espaço de discussão acontecendo. Em outras situações, ele me prepara para uma reunião dizendo: a tua missão nessa reunião é ter uma decisão. Eu falei, ok. Então daí eu entro com a cabeça preparada para tomar uma decisão. Então às vezes a gente tem reuniões antes da reunião para se preparar para aquele momento. Meio como se fosse aquele treinador assim, antes de entrar em campo e tal, te preparando para aquele momento. Cara, tua missão é essa, tu tem que sair de lá com esse resultado aqui. E a gente se apoia para fazer esse resultado acontecer. Então, mas é bem interessante, Sabine, dentro do teu time, descobrir quem são essas pessoas. Essas pessoas estão aí. Elas estão. E talvez estejam dentro de ti também. Essa é a grande questão. Eu consigo funcionar de forma diretiva, mas eu tenho que me preparar para isso, não é meu natural. Então eu entro buscando uma decisão, né? Em outros aspectos, não. Eu entro buscando a conversa. E é isso que vai sendo lidado, né, no dia a dia. Quase como um tecer, assim, de subpersonalidades, ou então Total. buscar apoio em outras personalidades que fazem parte do teu time. Legal te ouvir. Eu estava vendo aqui que a Inês também comentou, no grupo que eu também estava casualmente, o Batastini colocou que ele, não só o Batastini, mas também o Marcel, e esta epidemia e essa consequente colocada da gente para dentro das nossas casas ou lugares mais distantes fisicamente, tem um lado positivo. Aliás, o pessoal do meu grupo falou mais das coisas positivas de aprendizagem, de comunicação no momento que a gente está vivendo. Queria que comentasse um pouquinho sobre isso e o que ela escreveu ali. Como é que ficam os tais de relacionamentos interpessoais com clientes, parceiros e como promover tudo isso? Boa. É isso. As mudanças foram apressadas, né? A gente antes teria um projeto. Eu falo muito sobre o trabalho remoto já há muito tempo, assim, né? E tentando fazer isso e basicamente, sei lá, de repente uma coisa que eu vinha tentando fazer há 10 anos, eu tive que fazer em 2 dias acontecer. Do dia 11 ao dia 13 de março foi o tempo que eu tive para garantir que eu sabia como é que eu ia botar a empresa para funcionar online e remoto, 100%, a partir da segunda-feira seguinte. Então, basicamente, o ponto base foi, cara, tem um monte de problema em aberto. Agora, e aí eu vou te dizer que nesses 2 dias eu entrei no modo diretivo total, entendeu? Do tipo assim, cara, é isso, a decisão que tem é essa, então é essa. E basicamente eu passei para cada time do tipo assim, garanto que vocês têm um jeito de se comunicar com o time de vocês via texto e via vídeo. Só combina como é que vai ser. E garanto que vocês têm combinado com o time de vocês um momento da semana que vocês vão planejar a semana. Garanta que tem isso combinado com o time, segunda-feira a gente fala e combina o resto.
E aí, para um grupo menor, a gente começou a se conversar todos os dias, meia hora. As primeiras vezes foi uma hora cada uma dessas conversas, muita gente ventilando coisas e trazendo coisas de dificuldades e tal, e a gente vendo isso, né? Mas é, mas é um pouco dessa coisa assim da gente, ele tá forçando a gente a ir para cima dos problemas, e aprender a lidar com eles. E eu acho que essa coisa dos relacionamentos interpessoais, eu uso um termo que é, sabe quando um avião ele faz aquele loop assim, e aí depois ele vai de novo e tal. Eu me vejo muitas vezes em reunião dando esses loops. Então, eu vou entrar no assunto, não é a hora ainda. Aí eu vou lá, converso mais um pouco e tal, tento achar uma outra abertura, aí eu vou lá, não é ainda. E aí eu vou indo assim. E eu consegui, taxiando boa, uma das pessoas do meu time, eu demorei 3 meses para fazer ela falar o que ela sentia. E quando veio forte. E aí ainda bem que a gente estava no espaço aberto para ter aquela escuta, entendeu? Porque veio assim, veio tudo de uma vez só. E talvez ela esperasse que viesse uma reação do outro lado e a gente falou assim, cara, muito legal te ouvir. E deu, a reunião seguiu a partir dali. Mas de repente ela tinha uma reação de que agora foi, agora eu vou entrar pra briga aqui. E não teve briga, não aconteceu briga. Aconteceu que a gente estava preparado para ouvir aquilo ali e vinha tentando, né, ouvir aquilo ali. E a gente pôde fazer esse momento acontecer, né? Então foi interessante assim em relação a isso para ver como é que a gente se organiza para viver esses momentos, sabe? Essa é uma das coisas. A minha condição para você sobre o relacionamento interpessoal, a dica é assim, ó, force as comunicações um a um. Forçar é forçar mesmo, é marcar na agenda, um a um, Daniel e fulano. E aí começa a fazer essas conversas acontecer e aí vai abrindo espaço para outras. Então, dentro da empresa eu tenho falado com um grupo menor, os meus sócios e algumas pessoas do time, e eu vou sempre perguntando para elas: tem alguém da tua equipe que eu tenho que conversar, que eu preciso dar um oi, que eu preciso ver acontecer? E aos poucos vai tendo essas aberturas e eu vou chegando em outras pessoas, né? Clientes, fornecedores, combinem, botem na agenda. Todo dia eu tenho que falar com alguém, meia hora. Mas não é assim, vou ligar às 1h30 da tarde para a pessoa porque eu estou disponível. Não, 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 não. Quando é que ela está disponível. Então, quando eu vou marcar uma conversa com alguém, eu nunca começo dizendo estou disponível nesses 3 horários, escolhe um. Não, não, não. Quais são os melhores horários para você? E talvez ela te diga algum horário, talvez ela faria pelas manhãs. E aí se ela te disse pelas manhãs, você pode dar de volta. Como você está na manhã de quinta-feira? Que de repente é uma manhã que você tem disponível. E aí vai começar um jogo, né? É, quando alguém fala comigo para conversar e me larga um link para eu entrar numa agenda para escolher um horário para falar com ela, eu fico pensando assim, cara, calma. A gente nem combinou que a nossa vida ia ser assim, né? Entre esse estilo de comunicação, né? Ou talvez profissionalmente falando, né? Eu até tenho desses links, né? Que as pessoas conseguem entrar lá e, olha um horário aí que eu tenho livre e agenda. Mas é dentro do contexto, né? Onde eu tenho espaços de mentoria e daí as pessoas entram lá e vê o que tem disponível mesmo e tá feito, mas tá combinado naquele contexto, assim. Mas quando eu tô, de repente, combinando com um amigo para trocar uma ideia, eu tô mais a fim de dizer como é que tu tá pra gente falar, né, 6 horas. Hoje eu vou sair da conversa com vocês, eu vou conversar com uma pessoa. Vai ter um espaço de escuta e tal, meu com ela e tudo mais. Mas é isso, ele vem acontecendo, ele vem fluido e tal. E às vezes é isso, é você perguntar para a pessoa como é que tá. Para você saber se você tem feito isso com frequência, de saber como é que as pessoas estão, testa exatamente isso. Pergunta para as pessoas como elas estão. Como é que você tá? Se a resposta delas for contando quais são as tarefas que elas estão fazendo e qual é o status das tarefas, você está longe. E aí você tem que conseguir entrar e dizer, não, 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 eu não quero saber das tarefas, eu quero saber como é que você tá. E aí talvez venha um susto. E aí você realmente sabe que você está longe. Mas é um processo de começar a construir esse caminho, porque, tipo, se aquela pessoa não está bem, será que você pode ajudar? Ou não, né? O que pode estar acontecendo? Mas é um processo, é um processo. De novo,
Não tem jeito certo, não tem resposta perfeita, tentativa e aprendizado, e a gente está sempre em modo de aprendizado. Aí entra aquilo que eu falei do esquema da vulnerabilidade. Eu não preciso estar perfeito. Eu não estou com a certeza do meu lado. Eu só estou fazendo uma pergunta. Então, enquanto a gente se manter nesse formato, assim, a coisa ela vai fluir, né? E esse espaço de feedback é forte, é isso. Como é que eu dou um feedback? Aí tem aqueles frameworks, né? Ah, teve uma situação, aí tem um comportamento e o impacto que a pessoa teve, aquilo ali. Legal, é uma forma de dar um feedback e tal. Mas talvez se a gente utilizar a estrutura da comunicação não violenta para trabalhar, e comunicação não violenta é um tópico legal de vocês procurarem a respeito. Marshall Rosenberg é o autor, né? Ele fez a passagem dele faz algum tempo já, alguns anos. Aqui no Brasil tem uma pessoa chamada Dominic Barton que fala bastante sobre isso, e tem muitas pessoas aqui de Porto Alegre também que falam sobre esse assunto, e galeras legais. Isso aí, Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. A comunicação não violenta, apesar de a gente pensar que ela tem a ver sobre a fala, a CNV trata muito sobre escuta, fala muito sobre espaço interno, fala muito sobre a nossa forma de ouvir aquilo que está vindo e poder entrar na conversa com a pessoa, entrar em fluidez ali na conversa. E às vezes o jeito de fazer um pedido com a CNV é poder eu trazer uma observação, trazer como é que eu estou me sentindo com relação àquilo ali, trazer uma necessidade minha que não está sendo atendida e depois fazer um pedido, né? Então aquela pessoa que ficou dominando a reunião lá e não pôde dar espaço de conversa, talvez eu possa conversar com essa pessoa trazendo, olha, essa reunião de hoje me trouxe um sentimento de que a gente não está colaborando o suficiente. Eu fiquei triste na reunião de hoje porque eu tenho uma necessidade de ouvir todas as vozes que participam da reunião. E eu queria te fazer um pedido para tu me ajudar. Como é que a gente constrói a próxima reunião onde todos possam participar? É a mesma coisa de falar, meu, tu fala demais, fala menos, deixa os outros falarem. Mas, de repente, a construção que eu fiz, ela é uma construção que está abrindo a conversa, sabe? Onde eu estou trazendo o que eu sinto, eu não trago o que os outros sentiram. 10 pessoas podem ter te falado que estão te sentindo de A, B ou C jeitos. Você não fala sobre isso, você fala como é que você está se sentindo. E talvez você converse com as outras pessoas para que elas criem esse espaço de conversa, né, e tragam essa situação. Mas como é que a gente faz isso acontecer, entendeu? Então esse é um assunto que é interessante, assim, É, esse é o lance. é um desafio, era um desafio antes de pandemia, é um desafio ainda mais agora, onde a gente não tem, por exemplo, eu estou aqui com diversas pessoas com as quais eu não estou enxergando as carinhas, eu sei que elas estão ali, eu pressuponho que elas estão ali, e aí eu tenho que lidar com como é que eu vejo isso dentro de mim, né? Como é que eu lido com a minha ansiedade de estar te ouvindo, de querer te interromper. Eu adorei a história do caderninho, né? Já comecei, estou anotando um monte de coisa aqui na paralela, porque o imediatismo eu acho que é uma arma que a gente usa muito contra a gente. Em tempos de comunicação à distância, virtual, menos analógica, a gente tem que começar a lidar com premissas internas e autodescobertas muito grandes, né, Daniel? E acho que aí entra uma coisa que eu gosto muito de estudar, a gente tem trabalhado muito com o Neo, que é a questão do autoconhecimento. Então, só para encerrar, não sei se eu gostaria de Então, já convidar o pessoal a fazer uma ou duas mais perguntas, porque a gente já está no tempo aqui, né? perfeito. Mas essa coisa do autoconhecimento, a gente, a gente vive numa sociedade que se alguém te falar assim, eu estava lendo um livro, isso aí é autoajuda. Sim, é autoajuda porque a gente deveria se ajudar, né? E na real, qualquer coisa pode ajudar a gente, né? Então, sei lá, eu comecei a ter mais consciência do que eu fazia com o meu tempo por causa de uma deficiência hormonal que eu tenho, que é do hipotireoidismo. A minha tireoide não funciona muito bem. E aí eu fui descobrir que o meu hipotireoidismo, quando eu estou desregulado, eu tenho crise de labirintite. E eu achava que eu tinha crise de labirintite porque eu me alimentava mal, porque eu dormia pouco, porque um monte de coisa.
E aí, quando eu comecei a fazer essa investigação, eu descobri que eu tinha o hipotireoidismo. Todo dia de manhã cedo, quando eu acordo, eu tomo um comprimido, que é um remédio que eu tomo. Todo dia eu me lembro que é o meu comprimido de consciência, como eu brinco, né? Todo dia eu tenho a chance de ganhar mais consciência sobre o que está acontecendo comigo, que eu posso tentar ver o que está acontecendo e tal. E de novo, todo dia eu vou errar. Todo dia eu vou ter a chance de aprender alguma coisa para o dia seguinte. Essa é a doideira, assim, né, de como que a gente lida com isso no nosso processo, entendeu? Essa coisa, até a Sabrina colocou ali, né? Temos que ir além da empatia e praticar compaixão, né? Empatia é uma palavra muito difícil, porque a gente diz que é se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai se colocar no lugar do outro. Nunca. Mesmo que a gente tente. Ah, mas eu sei, eu já vivi isso. Não é. A sua vivência é diferente da vivência da outra pessoa. Não tenta se colocar no lugar dela. Ah, mas eu tenho uma história para compartilhar. Legal, você tem uma história para compartilhar de uma experiência que você teve. Ainda assim, isso não é dizer o que vai acontecer com a vida da outra pessoa. É a vida dela. Então, a brincadeira da empatia, ela tem a ver com isso. A gente não tentar. Sim, a tentativa de ser empático pode ser um grande erro muitas vezes, simplesmente aceitar que é uma outra história, uma outra vivência e eu tenho que ter. Aí vem a palavra compaixão. É uma boa palavra para a gente se colocar junto da pessoa e estar ali por ela, independente do que estiver acontecendo, né? E criar Isso esses aí. momentos de escuta, né? Bacana, a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais do nosso encontro. Da minha parte, eu tenho muito mais perguntas, mas acho que a gente vai respeitar o tempo. E o que eu queria era perguntar se vocês estão bem, como vocês estão saindo daqui. Fazer um check-out, que a gente chama, né? A gente abriu ouvindo os sentimentos de vocês na entrada. E seria bem importante, eu acho que para mim, para o Daniel, que aqui também, saber como que o pessoal está saindo aqui dessa nossa tarde. Podem escrever ou podem falar. Reflexivo, saiu bem, mais generosa comigo, feliz e confiante. Bacana. Daniel, na verdade, entramos com uma dúvida e saímos com mais. É isso aí. Isso quer dizer que eu fiz bem meu trabalho. Verdade. Nos ajuda a pensar um pouco mais longe daquilo que nós estamos acostumados. E quanto mais nós temos que entender a alma do próximo. Como ele age, como ele entende e como nós entendemos o próximo. Quem sabe seja uma reflexão ou uma pandemia que nos ajude a ser um pouco diferentes, um pouco mais humanos e um pouco mais com conhecimento. Aquilo que você nos deu, uma bela aula, simples, mas profunda. Parabéns, Daniel. Obrigado. Obrigada, Jores, pelo teu feedback. Mais alguém? Felipe, Androla? Parabéns. Alexandro está nos mandando. Eu vou fazer o uso do áudio também para parabenizar ao IEL, a organização, ao Daniel. Como o Juarez disse, uma aula simples, mas profunda. E é um momento que a gente tem muitas reflexões de tudo que a gente está passando. Então, agradeço muito o convite e o tema muito pertinente a tudo que a gente vive, não só na pandemia, mas antes também, esse tema sempre foi pertinente. Então, muito obrigado e parabéns. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje. Então, se todo mundo está bem, está indo bem, acho que vamos encerrando por aqui. Daniel, não sei se quer dar a última palavra. E eu já quero convidá-los também, aqui só aproveitando que essa série aí do Diálogos por Agora, daqui a pouco pode se transformar numa série que o IEL vai colocando aí ao longo do tempo, com novas temáticas, com assuntos que de repente possam interessar a vocês, e a gente vai continuar convidando. E também vamos passar uma avaliação, né, de feedback um pouquinho mais, com uma ou duas perguntas mais abertas para vocês trazerem para a gente suas percepções e também que outros assuntos a gente poderia estar trazendo para vocês. Tá bem? Isso vai tudo primeiro.
Antes do Daniel dar sua finalização, pessoal, também queria avisar que nós gravamos, pelo menos a parte da palestra do Daniel. Temos alguns links também que a gente vai passar junto, com mais do trabalho do Daniel, com mais dos livros e outros trabalhos que foram comentados durante a palestra. Então, vai lá, Daniel. Oi, sua palavra. Eu queria encerrar indicando uma pessoa para vocês olharem também, que chama Brené Brown. Coloquei no chat aí o nome dela. É uma autora, ela tem vários trabalhos ligados com esse assunto vulnerabilidade, e ela me ajuda em vários aspectos. Assim, tem uma palestra minha que eu fiz um tempo atrás que a pergunta era: qual é o seu presente? E a Brené Brown me ajuda muito a me manter aqui, me manter no que está acontecendo, sabe? Tipo, de não pensar como é que vai ser o meu mundo quando passar esse movimento, ou quando, e sim pensar agora, com o que eu tenho aqui, com a disponibilidade que eu tenho, com os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer, o que está no meu controle, né? Então, a Brené Brown fala tem uma frase dela que vira um mantra para mim quase, que é coragem acima de conforto. Então, assim, é confortável não entrar em discussões com alguém que está sendo muito impositivo ou fazendo algo que não está legal para ti. Então, assim, a gente tem a chance de tratar disso. E não sozinho, de novo, aí entra a rede de apoio, daí entram as conversas, entram as construções, entra o taxiar, né? Eu vou usar essa palavra mais agora. O loop é perigoso, o loop a gente pode virar o avião cair, sei lá, taxiar é mais bonitinho, fica só dando volta, assim, fica mais tranquilo. Então, acho que é um lance legal, assim, coragem acima de conforto. Acho que é como eu termino com vocês aqui, dando essa dica, assim. A gente poder se colocar nesse movimento de não existe a perfeição, né? Existe a construção sempre. Esse é o lance. Ok. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom ver muitos rostos conhecidos, muitos parceiros. Sempre bom ter vocês junto com a gente aí. Até logo. Até a próxima. Valeu, Dani. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.